Por favor, preste muita atenção. A maioria dos americanos com mais de 70 anos está atualmente experimentando uma perda de massa muscular sem nem perceber. Embora seu médico não lhe diga, você está lentamente, mas com certeza, desperdiçando o próprio tecido muscular que lhe dá força, autonomia e vida. A maioria das pessoas, mesmo sabendo que é assustador, simplesmente atribui isso ao envelhecimento. Estou prestes a te contar algo chocante, no entanto. Uma equipe de pesquisadores japoneses encontrou 6 pequenas sementes que, quando plantadas nos corpos de adultos mais velhos, produzem músculo 21 vezes mais rapidamente do que os ovos. Na verdade, é 21 vezes mais rápido do que isso. Esta informação pode acabar instantaneamente com os negócios de 70 bilhões de reais da indústria de suplementos. Portanto, todos na indústria estão se esforçando para mantê-la em segredo. O que você vai aprender pode aumentar sua força e independência por muitos anos. Então espero que você fique conosco pelos próximos 15 minutos. No entanto, há 3 coisas que você deve fazer imediatamente antes que eu possa revelar essas 6 sementes milagrosas. Como primeiro ponto, por favor, curta esta postagem imediatamente se você tem 70 anos ou mais ou conhece alguém que tenha. É crucial para mim saber que esta informação está sendo comunicada de forma eficaz. Em segundo lugar, certifique-se de se inscrever no canal para ser o primeiro a saber quando eu carregar na próxima semana um vídeo completo mostrando como preparar corretamente essas 6 sementes. Terceiro, por favor, forneça sua idade na seção de comentários neste exato momento. A quantidade exata. Com base na sua idade, responderei a cada comentário com conselhos específicos. Estou preparado. Muito bem, vamos começar. Ei, eu entendo. Entendo seus pensamentos. Outro remédio milagroso. Muito mais garantias vazias. No entanto, isso difere nesse aspecto. Evite pensar nisso como uma vitamina sintética feita em laboratório. Essas sementes discretas têm estado à espera por milênios. Sementes ancestrais que forneciam energia para os combatentes antigos. Sementes que sua avó pode ter guardado na cozinha dela. Estamos apenas agora aprendendo sobre a notável capacidade delas de restaurar tecido muscular envelhecido de maneiras que parecem quase impossíveis. Nesta história será contada a história de Margaret de Phoenix. Apenas 6 meses atrás, ela tinha dificuldade até mesmo para subir as escadas que levam ao seu quarto, e agora ela tem 72 anos. O tremor em suas pernas era inquietante. Até chegar ao pico, ela estaria prendendo a respiração enquanto segurava a grade com dedos gelados. De acordo com seu médico, é uma consequência natural do envelhecimento. Além de prescrever tratamento físico, o médico recomendou que ela considerasse se mudar para uma casa com menos andares. Margaret, no entanto, ainda não estava preparada para desistir. Ela encontrou este estudo sobre essas sementes por acaso. Ela decidiu testar apenas um deles, pois bem ela é uma mulher cautelosa. Algo estranho chamou sua atenção em 3 semanas. Sentindo-se mais estável e poderosa, suas pernas mudaram. Após 8 semanas, ela conseguiu subir as escadas sem ajuda. 12 semanas depois, ela se juntou a um clube de caminhadas e realizou o que parecia impossível. Apenas alguns meses antes, ela completou uma trilha de 5 quilômetros. O que o médico de Margaret omitiu de seu tratamento foi isto. Pode também ser o segredo que seu médico está tentando esconder de você. Por quê? Pela simples razão de que a indústria de suplementos de 70 bilhões iria à falência no momento em que a notícia sobre essas 6 sementes se espalhasse. Apesar dos seus desejos, eu o informarei sobre isso. Além disso, Margaret começou com a semente número 6, a primeira, da qual divulgarei em breve. Permaneça ao meu lado. Se você encontrar inspiração na história de Margaret, por favor, curta-a imediatamente. Permite que inúmeras outras pessoas vejam este vídeo e ponham fim à sua luta desnecessária contra a perda de massa muscular. Os eventos que aconteceram com Margaret não são excepcionais. Milhares de pessoas passaram por isso depois de aprenderem o que vou te contar. A proteína dessas sementes não é uma proteína comum, sabe? No nível molecular, sua estrutura é distinta. Os resultados da análise dos especialistas da Universidade de Stanford
desafiaram nossas noções preconcebidas sobre a relação entre dieta e envelhecimento. Na verdade, a taxa de absorção dessa proteína aumenta com a idade. Pense nisso. Essas sementes realmente melhoram em fornecer proteína à medida que você envelhece, ao contrário de todas as outras fontes. A natureza parece tê-los feito para os idosos. Deixe-me tirar algo da sua cabeça antes de lhe mostrar essas 6 sementes milagrosas. Você não está se exercitando o suficiente. Essa não é a razão pela qual está perdendo músculo. Não é que você não tenha força ou seja preguiçoso. A razão é que por volta dos 70 anos, a capacidade do seu corpo de ganhar massa muscular sofre modificações fundamentais. Nenhuma quantidade de claras de ovo ou peitos de frango poderia te satisfazer. Não adianta nada se o seu corpo não conseguir utilizar a proteína de qualquer forma. As células musculares do seu corpo começam a rejeitar os impulsos que lhes dizem para crescer. Em essência, os circuitos que iniciam o processo de crescimento muscular entram em hibernação. Esses sedativos, no entanto, contêm substâncias químicas que reativam esses circuitos. Simplificando eles, redefinem o mecanismo pelo qual seu corpo adquire massa muscular. O estudo que apoia isso é impressionante. Pesquisadores do Japão estavam estudando centenários, aqueles que viveram até os 100 anos e ainda eram totalmente móveis, incluindo caminhar, jardinagem e viver sozinhos. Por algum motivo, eles estavam curiosos para saber o que diferenciava esses supercentenários. Estava ligado aos genes, à atividade física ou a um suplemento não nomeado? A descoberta os deixou atônitos. Por razões tradicionais, em vez de como suplementos dietéticos ou alimentos saudáveis, esses centenários estavam consumindo enormes quantidades de sementes específicas. Relíquias de tempos antigos como sementes. Aquelas sementes incômodas que o americano médio provavelmente nunca pensou como uma fonte de proteína. O que eles observaram ao microscópio foi verdadeiramente notável quando retornaram ao laboratório e experimentaram essas sementes em células musculares de humanos mais velhos. Mais uma vez, as células musculares começaram a agir como suas contrapartes mais jovens. Taxas inacreditáveis de síntese de proteínas estavam ocorrendo. Eles estavam reparando danos, tornando-se mais fortes e se expandindo. Um cientista comparou isso a observar o nível celular da dilatação do tempo. A parte intrigante, no entanto, começa neste ponto. Você não encontrará sementes exóticas de $100 por quilo aqui vindas de alguma selva distante. Por menos do que o custo de uma xícara de café, você pode descobrir cada um deles na mercearia do seu bairro. Eles são um dos segredos mais potentes da natureza para construir músculos, e você provavelmente passou por eles centenas de vezes sem notar. Primeiro vou falar sobre a 6ª semente mais poderosa. Depois vamos subir até a mais potente que foi pesquisada pela NASA para uso potencial em missões espaciais. As características das sementes que estou prestes a revelar são o que as distingue como opções para aqueles que buscam ganhar massa muscular após os 70 anos. Os efeitos aumentam dramaticamente quando você os mistura. Sementes de girassol, número 6. Agora entendo seu raciocínio. As sementes de girassol, aquelas que os torcedores cuspem nos jogos de beisebol. Seja paciente, porém, porque o que vou revelar mudará sua perspectiva sobre esses grãos aparentemente insignificantes. Há 21 gramas de proteína total em 100 gramas de sementes de girassol. Só para você ter uma ideia, isso tem uma densidade de proteína maior do que a maioria dos cortes de carne bovina. A quantidade de proteína é importante, mas isso não é tudo que conta. Tanto a biodisponibilidade quanto a qualidade são importantes. Acontece que as sementes de girassol têm as quantidades exatas de cada um dos 9 aminoácidos essenciais necessários para ajudar as pessoas a ganhar massa muscular. Não faz diferença quão saudável você seja. Seu corpo simplesmente não consegue produzir esses aminoácidos por conta própria. Se você não tiver esses aminoácidos, seus músculos não conseguem se desenvolver ou se curar sozinhos. Na verdade, você tem uma necessidade maior desses aminoácidos vitais à medida que envelhece,
mas seu corpo é pior em absorvê-los das refeições. As sementes de girassol, em um triste golpe do destino, evitam completamente esse problema. Curiosamente, pesquisadores da Universidade de Illinois examinaram pessoas com 70 anos ou mais. Um grupo recebeu 30 gramas de sementes de girassol todos os dias. Há apenas alguns assim. No entanto, os níveis de suplementação do grupo de controle foram idênticos. O grupo que recebeu sementes de girassol aumentou sua força de preensão em 15% após apenas 8 semanas. Até você considerar que a força de preensão é um poderoso indicador de longevidade em pessoas mais velhas, pode não parecer incrível. Porque mostra como todos os seus músculos, não apenas as suas mãos estão funcionando, os médicos o usam como uma medida de saúde geral. No entanto, as sementes de girassol realmente se destacam nesse aspecto. Níveis de vitamina E neles. Um dia inteiro de vitamina E é fornecido por apenas 1/4 de xícara. Além disso, a vitamina E é única entre as vitaminas. É um salvaguarda eficaz para as células musculares. Os efeitos prejudiciais do estresse oxidativo nos seus músculos tornam-se mais evidentes à medida que você envelhece. Imagine isso como ferrugem se desenvolvendo no metal. Uma das principais razões pelas quais os músculos se deterioram com a idade é por causa dessa lesão oxidativa. Seus músculos permanecerão fortes e funcionais porque a vitamina E atua como uma barreira protetora, evitando essa lesão. As sementes de girassol são outro truque porque contêm arginina. Você pode aumentar o fluxo sanguíneo para seus músculos em até 40%, apenas tomando o aminoácido arginina, que relaxa os vasos sanguíneos. Seu tecido muscular receberá uma maior quantidade de oxigênio, nutrientes e fatores de crescimento como resultado. Em outras palavras, é como receber uma mangueira de incêndio em vez de uma mangueira de jardim para entregar nutrientes aos seus músculos. A maioria das pessoas não percebe isso, no entanto. Você não deve esperar resultados milagrosos após comprar um pacote de sementes de girassol salgadas e torradas na loja de conveniência. Muitos dos compostos úteis são destruídos no processo. A melhor coisa a fazer é deixar as sementes de girassol cruas e sem sal de molho em água levemente salgada por pelo menos uma noite. Isso diminui o ácido fítico, que pode inibir a absorção de minerais e ativa enzimas que aumentam a biodisponibilidade das proteínas. Depois de enxaguá-los pela manhã, você pode consumi-los crus ou levemente torrá-los em baixa temperatura, não acima de 170 Kelvin, para manter os nutrientes intactos. Você deve prestar muita atenção a quando come sementes de girassol. Se você comer sementes de girassol dentro de 30 minutos após se exercitar, mesmo que seja apenas uma caminhada rápida ao redor do quarteirão, você desencadeará uma reação em cadeia que pode fazer seus músculos crescerem por horas. Seus músculos se preparam para absorver os nutrientes e utilizá-los para desenvolvimento e reparo, muito parecido com uma esponja. Após os 70 anos, seus músculos param de responder tão bem aos sinais que dizem para eles crescerem, tornando essa janela de oportunidade ainda mais crucial. Aproveite ao máximo qualquer oportunidade que surgir. Permita-me contar-lhe a história de Bárbara, uma residente de Ohio. Depois que sua filha nutricionista lhe contou sobre este estudo, sua mãe de 76 anos começou a comer sementes de girassol. Embora estivesse cética no início, Bárbara decidiu comer um punhado diariamente após sua caminhada matinal. Depois de apenas um mês, ela percebeu que não precisava parar toda vez que carregava suas compras. Quando os 2 meses se passaram, ela não precisava mais usar as mãos para se levantar da cadeira. Para alguém que estava preocupada em perder sua autonomia, essas vitórias aparentemente insignificantes eram realmente essenciais. Os cientistas referem-se ao efeito sinérgico que as proteínas, as boas gorduras e as vitaminas das sementes de girassol proporcionam. Cada parte potencializa as vantagens de cada outra parte. As gorduras dietéticas ajudam na absorção de vitaminas solúveis em gordura. As vitaminas bloqueiam os radicais livres que podem danificar as proteínas. Os músculos são construídos a partir de proteínas.
Seus músculos envelhecidos estão em extrema necessidade desta sinfonia nutritiva. Ok, vou organizar um joguinho para você brincar nos comentários. Para me avisar se você está interessado em experimentar sementes de girassol, por favor, coloque sua idade mais elas. Por exemplo, 72 sementes de girassol ou mais. Responderei a quantos puder e fornecerei conselhos adequados à sua idade sobre como comê-los. Enquanto você pondera sobre isso, faça imediatamente. Fique comigo. Ótimo. Mudemos nossa atenção para a quinta semente agora. Por favor, só um momento. Muitas pessoas têm uma opinião forte sobre esta quinta semente. Devido ao seu alto teor de gordura, vários médicos aconselham contra o seu consumo. No entanto, uma conclusão diferente emerge dos estudos. O fato de que ele ganha músculo 31% mais rapidamente do que a proteína do ovo pode ser devido a esses lipídios especificamente. Vou apresentar as evidências da comunidade científica de que seu médico pode estar totalmente enganado. Primeiro as coisas, inscreva-se imediatamente se ainda não o fez. Por quê? O plano de refeições preciso que incorpora todas as 6 sementes para um crescimento muscular ideal será lançado na próxima semana. Haverá um filme dedicado que irá guiá-lo pelo processo, fornecer receitas e especificar quando comer cada semente. Para ter certeza de que você não vai perder, inscreva-se e depois ative o sino de notificações. Corra com isso imediatamente. Agora chegaremos ao número 5, que são as sementes de gergelim. Um dos superalimentos mais subestimados do mundo é esta pequena semente que a maioria das pessoas só vê nos pães de hambúrguer. Em uma base de 100 gramas, eles têm 18 gramas de proteína de alta qualidade. No entanto, sua mágica de construção muscular está apenas começando nesse ponto. Uma revelação que abalou a comunidade de nutrição foi feita por especialistas japoneses da Universidade de Tóquio. Em pessoas com mais de 70 anos, um certo composto encontrado nas sementes de gergelim pode aumentar a síntese de proteínas musculares em 31%. Permita-me elucidar as implicações práticas disso. Quando você quer ganhar músculo, seu corpo usa um processo chamado síntese de proteínas. É semelhante a quando uma equipe constrói uma casa. Construir uma casa vai mais rápido quando os trabalhadores estão ativos. Sua equipe de desenvolvimento muscular será 31% mais eficiente usando o sésame. É o mesmo que dobrar o tamanho da sua equipe de construção sem aumentar os preços 1 centavo. No entanto, a coisa verdadeiramente notável sobre as sementes de gergelim é esta. Eles têm uma concentração surpreendentemente alta do aminoácido metionina, que muitas vezes está ausente nas proteínas vegetais. A maioria das pessoas com mais de 60 anos carece severamente do aminoácido metionina, que é essencial para manter a massa muscular à medida que envelhecemos. As sementes de gergelim superam os ovos e a maioria das proteínas animais em termos de teor de metionina por grama. Em termos de manutenção e aumento da massa muscular, isso os torna uma força imparável. Ainda mais notáveis, no entanto, são os efeitos hormonais das sementes de gergelim. 2 colheres de sopa de tahine, sementes de gergelim moídas consumidas diariamente durante 6 semanas, aumentaram os níveis de testosterona em homens mais velhos em 18%, de acordo com o mesmo estudo realizado na Universidade de Tóquio. Só para você saber, isso não tem a ver com ser violento ou experimentar quaisquer efeitos colaterais desagradáveis. Tudo isso é para elevar seus níveis de testosterona de volta ao que deveriam ser para que você possa ganhar massa muscular, fortalecer seus ossos e se sentir no seu melhor. Além disso, as mulheres também colhem os benefícios, já que manter a massa muscular requer níveis traços de testosterona. As sementes de gergelim são incrivelmente ricas em minerais. Com apenas 1 onça você pode atender às suas necessidades diárias de ferro. 20% magnésio, 25% e cálcio, 35%, tudo de uma vez. Você não pode simplesmente escolher esses minerais aleatoriamente. Quando se trata de construir e contrair músculos, eles são coadjuvantes cruciais. Para que as fibras musculares se contraiam, o cálcio é necessário. O magnésio ajuda na relaxação e recuperação muscular.
O oxigênio é transportado para o tecido muscular pelo ferro. Como a capacidade de absorção de minerais do nosso corpo diminui com a idade, consumir fontes concentradas, como sementes de gergelim, é crucial. Os benefícios para a saúde das sementes de gergelim dependem muito de como são preparadas. Tostá-los suavemente em uma frigideira seca por alguns minutos, até que fiquem dourados e cheirosos, abre o buraco externo e torna a proteína até 45% mais fácil de digerir. Além disso, produz esse incrível sabor de nozes, que é difícil de resistir. Você pode adicioná-los ao iogurte saladas ou até mesmo aos seus aveias matinais para um sabor extra. Os benefícios de fazer seu próprio tahine em casa superam a facilidade com que isso pode ser feito. Sementes de gergelim, torradas suaves e cremosas, podem ser feitas simplesmente misturando-as com uma pequena quantidade de azeite. Aqui você tem uma pasta rica em proteínas, que, de acordo com pesquisas sobre a dieta mediterrânea, ajuda na manutenção muscular de forma mais eficaz do que muitos suplementos de proteína comerciais. Para um impulso rápido de proteína, experimente comer com legumes, misturá-lo no molho para salada ou simplesmente comer direto da colher. Inesperadamente, as vantagens das sementes de gergelim podem ser amplificadas dependendo de quando você as come. Pesquisas mostram que consumi-las antes de dormir melhora a recuperação muscular no dia seguinte. O magnésio ajuda na relaxação e melhora a qualidade do sono, os dois momentos mais importantes para a reparação e crescimento muscular. Aqueles com mais de 70 anos, cujos ciclos de sono são mais propensos a interrupções, acharão isso particularmente importante. As sementes de gergelim ajudam tanto com a insônia quanto com problemas de recuperação muscular ao mesmo tempo. Robert é um veterano de 73 anos do Texas, e eu gostaria de contar a você a sua história. Embora ele tenha experimentado vários suplementos de proteína, todos o deixavam enjoado e ele vinha perdendo massa muscular a uma taxa constante há anos. Ele começou a desfrutar de 2 colheres de sopa de tahine todas as noites, com algumas bolachas integrais, depois que sua filha o apresentou ao condimento. A definição em seus braços tornou-se mais aparente em apenas 6 semanas. Suas medições de força aumentadas surpreenderam seu fisioterapeuta. No entanto, a melhoria mais notável de Robert foi a qualidade do seu sono. Pela primeira vez em anos, ele conseguiu ter uma noite de sono completa e se sentiu revitalizado ao acordar em vez de dolorido e rígido. Um breve marco. Por favor, ajude-me fazendo 2 coisas se você está gostando deste vídeo. Primeiro, selecione a opção curtir. Só leva 1 segundo, mas permitirá que milhares de pessoas vejam este filme. Além disso, por favor, salve este vídeo imediatamente. Para salvar, clique nos 3 pontos abaixo. Por quê? Isso porque essas estratégias de preparação serão úteis mais tarde. Como resultado, 80% dos espectadores acabam perdendo o foco no vídeo que assistiram. Evite que isso aconteça com você. Guarde isso, só para te avisar. Antes de prosseguirmos, devo informá-lo sobre isso. As empresas de suplementos têm me enviado cartas de advertência ameaçando remover este vídeo de suas plataformas. Essa informação pode potencialmente arruinar o mercado deles, então eles estão tentando mantê-la em segredo. É possível que amanhã este vídeo desapareça. Então faça isso imediatamente. Assim que puder, capture uma captura de tela da lista de sementes. É verdade. Termine isso antes que perca o interesse. O 4º tipo de semente são as sementes de linhaça, então vamos para isso. Temos sementes de linhaça em 4º lugar. Agora é quando as coisas começam a esquentar. Há 18 gramas de proteína em 100 gramas de sementes de linhaça moídas. Seu perfil distinto de ácidos graxos, no entanto, é onde está sua verdadeira força. Entre os alimentos vegetais, eles têm a maior concentração do ácido graxo, ômega 3, ácido alfa-linolênico. Em adultos mais velhos, esse ômega 3 específico reduziu a inflamação nos músculos em 52% e aumentou a síntese de proteínas em 27%, de acordo com pesquisadores da Universidade de Toronto. Pense nisso. Um mínimo de tensão e inflamação ocorre em seus músculos
sempre que você se move, seja durante uma atividade ou simplesmente ao longo do seu dia. Isso causa desenvolvimento e mudança na juventude. No entanto, a inflamação frequentemente supera os mecanismos de reparo do corpo, nos idosos resultando em fragilidade em vez de força. Aqui as sementes de linhaça viram o jogo a seu favor. Eles criam um ambiente ideal para o crescimento muscular, reduzindo a inflamação e aumentando a recuperação. A proteína de semente de linhaça se destaca devido ao seu perfil incomum de aminoácidos que é rico em glutamina e arginina. À medida que envelhecemos, nossos sistemas tornam-se menos capazes de sintetizar esses dois aminoácidos por conta própria, tornando-os condicionalmente importantes para a manutenção da massa muscular. Como ajuda a evitar a degradação dos músculos em momentos de estresse ou doença que ocorrem com mais frequência à medida que envelhecemos, o glutamina é particularmente crucial. Também serve como principal combustível para as células imunológicas. Agora chegamos à parte interessante. Os lignanos encontrados nas sementes de linhaça têm uma concentração 800 vezes maior do que em qualquer outro alimento. Estudos em pessoas idosas demonstraram que esses lignanos podem aumentar a sensibilidade à insulina em até 35%. Em termos de desenvolvimento muscular, por que isso é importante? Por quê? Porque a insulina está entre os hormônios mais anabólicos do corpo. Como uma chave, ela permite que proteínas e nutrientes entrem nas células musculares. Tentar abrir uma porta com uma chave distorcida é como ser resistente à insulina, uma condição vivida pela maioria das pessoas mais velhas. Os músculos não conseguem se desenvolver porque os nutrientes não conseguem entrar. Essa chave é endireitada pelas sementes de linhaça.